Olá, no Memórias da Medicina de hoje nós vamos conversar com o Dr. Enio Cantarelli. Ele que é médico cardiologista formado há 41 anos e ele está em atividade aqui no estado de Pernambuco, e dentre os tantos cargos que já ocupou aqui no estado, ele foi presidente da Sociedade Pernambucana de Cardiologia e também fundador do Unicordes e do Procap. É um prazer tê-lo aqui conosco, Dr. Enio. Boa tarde, é um prazer, me sinto muito lisonjeado em comparecer aqui ao CREMBEF para prestar esse depoimento. Nós gostaríamos de conversar com o senhor um pouquinho a respeito da sua vida, como o senhor teve esse início na medicina, como veio esse gosto pela medicina, como tudo começou? Bom, tudo começou, na minha família eu tinha médicos amigos, assim, muito ligados à família e médicos familiares. Então, dois tios foram marcantes para mim na medicina. O tio já médico, quando eu comecei, professor aqui das duas faculdades, Olegário do Estado da Cantarelli, sou de gastroenterologia, das ciências médicas, de terapeuta federal. Professor que na época poucos saíam do Brasil, formou-se em 1950, no século passado. Ele foi fazer sua formação na Espanha. Voltou em 53 e dedicou-se à Faculdade de Ciências Médicas e à Faculdade de Medicina do Recife, hoje Faculdade de Medicina da Universidade Federal. Então era um tio carismático, brilhante, amigo, e sempre que ia ao sertão, ele visitava a nossa casa. Meu avô morava em Petrolina, ele ia de carro a Petrolina, passava por Belém do São Francisco, onde nós todos vivíamos. Meu avô tinha emigrado para Petrolina justamente para ir formar os filhos, para dar estudo. E meu pai regressou, vivia em Belém de São Francisco, então se dedicava à educação, ao ensino, onde formou com outros parentes, criou um colégio, hoje faculdade, com mais de 3 mil universitários. Então meu tio Olegário do Estado de Cantarelli, ele foi uma figura marcante, assim, pelo seu carisma, simpatia, bondade, dedicação aos conterrâneos, parentes, nunca cobrou de ninguém, da família ou da cidade. E um segundo tio, irmão da minha mãe, também primo legítimo do meu pai, Geraldo Lustosa, que estudou medicina na minha casa. Eu fui de 1971, ele formou-se em 1968. Então, quando eu fiz o vestibular, ele já estudava no terceiro ano de medicina. E eu, com convívio com o tio, já tinha aquela tendência, e mais a convivência com ele, aquilo fortificou mais esse desejo. Além do exemplo de vários médicos com os quais eu convivia desde criança, meus médicos, Jaime da Silveira Coelho, Mandel Possílio, Osmar Pires de Carvalho, Álvaro Dantas, meu compadre, e mais outros, também amigos e familiares, me despertaram. Essa foi a razão de ter feito medicina e sempre ter feito com muito entusiasmo. Embora aposentado há 3 anos, por uma certa necessidade de diminuir o ritmo, alguns problemas de saúde, e também não responder mais burocraticamente por instituições assim muito grandes, mas eu continuo voluntariamente, em torno de 7, 7h30 até 1, 2 da tarde, contribuindo aí, ajudando as pessoas que precisam e procuram, às vezes, ser atendido por mim no Procap, que é o pronto-socorro universitário cardiológico de Pernambuco, professor Luiz Tavares. Instituição, sim, que foi um sonho que eu tive há mais de 30 anos, só consegui tornar realidade, começar a despertar em 1996, quando consegui um terreno, doação do prefeito Jabá Vasconcelos, no trabalho pessoal do secretário Edgar Buri Fernandes, sou muito amiga,
E a partir daí nós começamos a elaborar um projeto e trabalhar a bancada de Pernambuco no Congresso Nacional, tentando conseguir uma coisa até então inusitada, que era uma emenda de bancada, que é uma emenda de todos, para construir um hospital. Até então as emendas eram voltadas mais para outras obras, as obras civis, as barragens, as estradas, as grandes construções na área de saneamento, de adutoras. E nós conseguimos, depois de um trabalho aí de 2 anos, sensibilizar vários deputados, à frente o senador Jorge Holanda, o vice-presidente Marco Maciel e o deputado Salatiel Carvalho, Luiz Piau Helene e tantos outros, Roberto Magalhães, Joaquim Francisco. E esse trabalho, Zé Moço Monteiro. Então esse trabalho fez com que nós conseguíssemos, pela primeira vez no Brasil, uma emenda de bancada para fazer um hospital. E isso foi em 1998, em janeiro de 99 nós começamos a construção do Procap. É uma construção que podia ter sido um pouco mais rápida, mas a burocracia é muito grande e cada etapa tem que se prestar contas, não só contas, mas também as exigências de engenharia e arquitetura. E atrasou um pouco. Nós viemos inaugurar, na realidade, embora praticamente terminado em 2004, nós só o inauguramos em 2006, porque também passamos a ter um segundo problema, que era um concurso para cerca de 1.000 pessoas para esse hospital começar a funcionar. Então, no governo de Jabas Vasconcelos, já governador, nós conseguimos as contrapartidas, geralmente 10% dessa emenda, e outras nós conseguimos. Essa primeira foi de 8 milhões, nós recebemos 6 milhões e 400 mil, e as outras foram adicionadas a essa. Na realidade, a construção com todo o equipamento custou quase 40 milhões. Tudo isso foi oriundo de emendas de bancada, quer dizer, emenda de todos, 3, 4 grandes emendas de recebido de 6.400, de 4.500, de 7 milhões, algumas de 2, de 3, uma ajuda também do ministro Humberto Costa, viabiliza o compra de tomógrafo, mestre nuclear, muito importante, intermediada por Dr. Mozart Salles. E, na realidade, nós conseguimos construir esse hospital, o metro quadrado mais barato do país, e inaugurado no dia 29 de junho de 2006, com entre terceirizados e concursados quase 900 funcionários, terceirizados quase 400, então quase 1.500 funcionários. Então eu sempre digo a importância não só da assistência, a importância para o ensino e para a pesquisa, mas também os empregos que uma instituição dessa gera. Então você, às vezes veio uma indústria que recebe muito incentivo e dá 80, 100 empregos. E um hospital desse, com um custo muito mais baixo, emprega mais de 1.000 famílias e vai assistir, como hoje, mais de 1.000 pessoas por dia. Temos quase 250 leitos, já fizemos 1.800.000 atendimentos das várias formas, desde a emergência de uma criança ou de um velhinho, até a cirurgia cardíaca complexa, de doenças congênitas ou adquiridas, e procedimentos mais modernos que existem na medicina. Temos 4 UTIs, 40 leitos, temos 2 hemodinâmicas, fazem 30 exames por dia. Então esse hospital hoje já realizou mais de 6.000 cirurgias. Cirurgias, às vezes, em pacientes vindos do norte do Brasil, de Rondônia, do Acre, do Amapá, do nosso Nordeste, até às vezes do sul do país. E nós conseguimos tornar esse hospital uma realidade. Ele é hoje o maior do Nordeste, ele é um dos 3 maiores do país.
E, doutor Enio, antes até de vivenciar todas essas conquistas, né, essa construção e essa fundação desse hospital, o senhor vivenciou grandes experiências logo após a sua conclusão de curso, né, na Faculdade de Medicina, e o senhor inclusive recebeu um prêmio, né, ao sair da faculdade. Na realidade eu eu era muito responsável e muito dedicado ao aprendizado, mas eu não me considero que fosse um estudante assim, que à procura de prêmio, à procura da maior nota. Eu sempre gostei de procurar o conhecimento, e principalmente o conhecimento prático. Mas fui surpreendido, surpreso, que foi na hora, na formatura, ao lado do meu pai, e quando vi o prêmio Banco Industrial de Pernambuco, era um cheque significativo, de valor significativo, e eu o dividi com o aluno que realmente era o mais estudioso, Dério Oliveira, depois presidente do Sindicato dos Médicos, um médico muito conhecido. Dério não era surpresa para ninguém, era um dos mais estudiosos, mas minha nota foi igual no fim. A nota dos dois com as melhores médias do curso clínico. Então aquilo foi uma surpresa, mas eu não considero muito esse fato. A verdade é que eu parti da formatura com a residência, tive a sorte de ir para o hospital da melhor residência, mais bem estruturada do país, o Hospital Servidor do Estado do Rio de Janeiro, onde lá tinha também um primo cirurgião cardiovascular, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Walter Rodrigues Carvalho. Então, um primo querido, e foi um apoio assim muito grande, eu chegando numa cidade nova para mim e para ter uma vivência de médico iniciante. Então sempre é bom você chegar num lugar e ter uma pessoa, embora eu fizesse cardiologia clínica, mas era o calor humano ao ser recebido numa cidade, uma pessoa que sempre, no dia que eu nasci, ele era estudante, nem de medicina ainda, e estava na minha casa, na minha cidade. Sempre contou todo detalhe, saí de um carnaval, minha mãe sentiu algumas dores, e eu nasci numa quarta-feira de cinza. Esse médico estava na minha casa, casualmente, passando as férias, vindo do Rio de Janeiro, porque o seu pai era da minha cidade e gostava das suas raízes. Então, um músico famoso, internacional, morou 12 anos na Alemanha, o maestro Nelson Rodrigues Carvalho. Então, o voto foi importante para mim, assim, para um elo de ligação com a cidade maravilhosa, que eu nunca esqueci até hoje, não nem da pessoa nem da cidade. Foi uma fase marcante na minha vida, porque eu era filho de um homem público, meu pai, além de promotor público, professor, veio a ser deputado, então eu não tinha privacidade, eu não era dono da minha vida, do meu dia. Eu tinha que todo dia ter compromisso diferente, então isso me prejudicava muito na dedicação à medicina, que tem que ser em tempo integral. No Rio de Janeiro eu vivia só para a medicina, porque eu era um aluno numa cidade, apenas um vínculo assim com uma pessoa querida, para um momento ou outro assim de amenidade. Mas na realidade fui um marcador da minha vida, foi esse. A residência para qualquer pessoa é uma grande experiência, mas para mim foi mais importante ainda, porque eu tinha 24 horas para viver a vida de médico no hospital, e o servidor, como era um hospital privilegiado, tinha um hotel na frente, só de médicos residentes. Então você atravessava a praça e estava dentro do hospital. Então aquilo para mim foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Foi uma formação de médico residente num hospital organizado, as primeiras residências do Brasil. Ela se iniciou na década de 40 com o professor Luiz Salles, que veio dos Estados Unidos, implantou aqui o estilo americano. E aquilo foi marcante para mim. Inclusive, e convivi com uma das figuras mais carismáticas da cardiologia brasileira. E vim a privar da sua amizade, o professor Raimundo Dias Carneiro, que me convidou logo para seu serviço privado, assim, no primeiro ano de residência. À noite eu frequentava o seu serviço privado, às vezes sábado, domingo. E no primeiro ano ele inaugurou um novo serviço. O primeiro era o Instituto da Rede de Cardiologia, o segundo, o Riocó. Então eu fui o coordenador dos plantões do Riocó para a sua inauguração, a convite de um médico que era um médico da nata, médico de José de Bucheque, médico de Reis Veloso, ministro, médico do Adolfo Bloch, Império de Comunicação, Manchete, etc. Então, aquilo me fez também conviver com pessoas
da elite econômica, social, política, entendeu? Então, abriu as portas da cidade maravilhosa. Tive convite, inclusive, para ficar, mas as minhas raízes sertanejas fizeram com que eu voltasse para aqui, porque eu sentia que eu tinha que ser útil à minha família, entendeu? Meu tio tinha muitos anos na minha frente, então eu sentia que era um apoio importante para ele. E foi realmente, porque quando eu cheguei, a carga que ele carregava de parentes, de amigos que o procurava, foi dividida comigo e foi passando, nem em outra especialidade, mas eu nunca deixei de fazer uma medicina de família, quer dizer, resolver os problemas de qualquer área da medicina com os amigos, referindo os melhores especialistas, facilitando a chegada do sertanejo na cidade, que é o pobre no hospital público, que é o de melhor condição social, através de convênio de um hospital privado. O senhor, em 74, voltou a Recife, né? E logo depois de ter recebido essa carga grande de experiência lá no Rio de Janeiro. E o senhor passou a vivenciar que experiências aqui? Exatamente. Aqui as experiências foram... Eu, na vida, fui um considerado de sorte. Porque sempre... Então, o primeiro lugar que eu trabalhei quando voltei para Recife foi o Procardio, que era um serviço de referência privado em Recife. Então, era um serviço do professor Ovídio Montenegro, Nilton de Souza, José Costa Rocha, Genival Japiaçu, Brivaldo Marcos, Norma Palmeira, Luciano Raposo. Então, era um médico da elite de Recife. E fui convidado pelo professor Nilton de Souza, com o qual eu tinha um convívio muito grande na faculdade de medicina, que eu fiz o internato, fiz o professor Amaury Coutinho. E tanto o professor Ovídio como o professor Nilton de Souza, eles eram desse serviço. Então, eu fiz pesquisa como estudante para o professor Nilton. Então, depois no Rio de Janeiro, eu vim atender um seu filho, teve um problema lá, ele foi lá e a amizade tornou-se mais sólida ainda. E quando eu cheguei, um convite. E só com o plantão que eu fui trabalhar era o plantão do professor Ovídio Montenegro e do professor Costa Rocha, falecido há pouco mais de um mês, José Costa Rocha. Também um amigo de minha família, um amigo do meu tio, Alegado Cantarelli. E então esse plantão foi realmente também outra coisa importante. O professor Ovídio gostava de ensinar, o professor Costa Rocha, manteve muitos anos o curso de cardiografia, trabalhava no Instituto Cardiologia do Hospital Pedro II. E eu passei 2 anos no Procardio e nós fomos conhecendo os outros médicos cardiologistas da cidade, alguns que eu não conhecia. E também convênio com colegas mais jovens que regressavam de residência no Sul. Então passei a conviver também com um dos maiores amigos até hoje, o professor Luiz Fernando Salazar de Oliveira, que trabalhava no Procardio. E mais tantos outros, Lourildo Saraiva, Zé Carlos Ribeiro de Souza, Ariolando Bueno, uma série de outros colegas. E alguns desses vieram a ser meus sócios no serviço que eu fundei em 76 do Unicórnio. Mas antes disso nós tentamos ampliar a sociedade do Procardio, porque não achávamos ético a gente lá dentro sair para formar um serviço. Então procuramos os dirigentes com a oportunidade da gente se integrar ao grupo. Mas houve resistência de alguns, não do professor Ovídio, do professor Nilton de Costa Rocha, mas na realidade isso não se efetivou. E nós tivemos aquele sonho da juventude de criar um serviço diferente, com algumas diretrizes inovadoras. E aí passamos o ano de 75 nos reunindo, e dia 2 de janeiro de 76 nós inauguramos o Unicórnio de Urgências Cardiológicas na Avenida Rosa Silva 258, e esse serviço veio a se expandir depois para outras casas na Rua da Hora, em 78 para Boa Viagem e em 2000 para a Avenida Agamenon Magalhães. Aí já em 78 ele já tinha 20 sócios, chegando lá até 26 sócios. Então, esse primeiro ano foi marcante o trabalho do Procardio, e também iniciei nesse primeiro ano o trabalho na recém-inaugurada UTI do Hospital do Servidor do Estado, do IPSEP. E foi um trabalho interessante, onde estavam também esses colegas que já trabalhavam juntos, que vieram ser alguns sócios do Unicórnio.
E também em 74, no primeiro semestre, passei a trabalhar na recuperação, sala de recuperação pós-operatória do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, onde trabalhava um grande amigo, Najib Assi, Marlene Raul de Almeida, que era coordenadora, e tantos outros colegas, já amigos, Roberto Pereira, Fernando Salazar, e Deuseni Tenório, minha colega de turma, e uma série de outros colegas, dando apoio aos operados pelos serviços do professor Luiz Tavares, que era diretor da faculdade, ou do hospital. E aí vem a conviver com amigos que durante o estudante eu me aproximei, com o professor Eugênio Albuquerque, adjunto do professor Luiz Tavares, professor Fernando Pinto Pessoa, Ailson Correia, Maurício Bucvar e tantos outros cirurgiões da equipe do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Então fiquei nessa recuperação aí por aproximadamente talvez aí entre a recuperação e a unidade coronária eu fiquei talvez que uns 15 anos, mas na sala de recuperação pós-operatória mais ou menos uns 2 ou 3 anos. Depois plantonista da unidade coronária, que vai ser criada, coordenada pelo Fernando Salazar, depois Roberto Pereira, e depois eu vim a ser o chefe dessa unidade coronária por vários anos. Então, simultaneamente, em 75, trabalhando com pós-operatório de cirurgia cardíaca, um belo dia o professor Luiz Tavares, que sempre vinha visitar os operados e pedindo informações, ele perguntou para mim se eu era professor. Eu digo, não, professor, eu não sou professor. Mas não é porque meu perfil eu sempre preparei para ser médico, especialista, eu nunca me preocupei fazer mestrado e dedicar a parte docente. Não, mas eu sempre encontro você aqui com estudantes lhe acompanhando. Então quem os estudantes acompanha é porque gosta. Bom, eu não sei por que, sei que estou com estudantes. Convidado então para dividir a sua experiência. O professor Luiz Tavares, você quer ser professor, eu não, assim, tá chateado, eu não vejo você. Professor, para minha surpresa, eu não tenho como eu responder agora, então amanhã você me dá a resposta. E realmente foi uma das poucas insônias que eu tive assim, insônia a noite toda, porque realmente eu durmo um pouco. Mas foi assim, muito preocupado, porque era um dilema se eu devia ser ou não. E como é que foi essa experiência, doutor Enio? Então aí, no dia seguinte, eu confirmei para o professor que ele foi nomeado. Então, essa experiência também foi muito gratificante, porque eu também trazia algumas ideias assim. Por sorte, eu fui nomeado para uma disciplina. O professor titular era o professor Paulo Borba, que eu conhecia também muito. E o professor Paulo Borba era um amigo do meu tio, Olegário Cantarelli. Eu ia muito ao aniversário do meu tio, festas caseiras, e o professor Paulo Borba estava lá. A clínica do meu tio era junto com o professor Paulo Borba. Na Unlite também fazia parte, cardiologista. Então, era muito bom. Uma disciplina que o chefe eu tinha, assim, admiração, que é um professor brilhante, trabalhou no México. Fui presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, fiz no Congresso Brasileiro. Era um nome conhecido em todo o país. Então, ele tinha assistentes com os quais ele convia muito bem. José Ribamar, nome hoje de pavilhão lá no hospital, dava aula de elétrica para a gente, no curso médico. O professor Marco Alderrai, entendeu? E outros professores que não eram da disciplina, mas que gostavam da cardiologia, pioneiros até, como Luciano de Oliveira, professor de física médica, que me despertou também para a cardiologia. A cardiologia eu despertei para o terceiro e quarto ano de medicina, quando eu fiz um curso de auscultação do coração e fonocardiografia, ministrado pelo professor Fernando Rocha, no Instituto de Cardiologia da Universidade do Recife, no Pedro II. Então, aí, tomei gosto, passei a estudar mais e soube que o professor Fernando Rocha tinha um ambulatório, comprava poucos estudantes, era muito meticuloso, detalhista, o estudante tinha a oportunidade de se discutir, ele ensinar. E eu procurei e fui aceito, então passei a frequentar
mas também já tinham assim um entusiasmo nascente para as aulas brilhantes do professor Luciano de Oliveira, e muito antes do professor Fernando Luciano de Oliveira, em semiologia eu tinha aulas maravilhosas, didáticas, objetivas, sintéticas do professor Rostão Paraíso, que se tornou assim, como fosse um ídolo, uma pessoa que a gente gostava dessa aula dele, admirava. Mas eu não convivi no dia a dia profissionalmente com o professor Rostão, a não ser muito tempo depois, mas assistia frequentemente às aulas práticas da enfermaria do professor Luciano de Oliveira. Esse também aumentou meu entusiasmo pela cardiologia, que veio assim solidificar com o professor Fernando Rocha. Então, em 74, quando o professor Gustavo me convidou, foi assim um impacto, mas na realidade eu achei que era uma oportunidade. E quando foi minha surpresa, eu me dediquei ao ensino. Eu, na realidade, tive a sorte de ser plantonista no Oswaldo Cruz, de em 75 iniciar como docente, e em 75 fazer um concurso para o INAMPS, e o INAMPS mudar para Oswaldo Cruz. Então o meu trabalho do INAMPS era no Oswaldo Cruz, eu passava um dia no Oswaldo Cruz. Então dava plantão, dava aula e atendia o ambulatório. Então tudo que o médico deseja: trabalhar num lugar só, ensinar, atender, fazer assistência com os doentes ao lado de estudantes em ambulatório, e ver esse mesmo doente quando eu internava na enfermaria, e ver os exames, a conclusão, e às vezes operar e sair, se não curado, pelo menos tratado e com uma perspectiva de vida totalmente diferente. Então foi essa vida que eu vivi, e com essa dedicação, tendo quase que integral a cardiologia, passei a conviver com todo mundo da cidade, porque uma pessoa encontrava com a gente através de seu doente que ia para o Oswaldo Cruz, ou eu tinha convite no Procárdio, ou tinha convite no Pedro II, no Instituto de Cardiologia, ou vinha conviver no Unicórnios. Isso fez com que, com esse temperamento meio irrequieto, me convidasse o professor Salazar para ser vice-presidente da sua chapa. Ele seria o presidente da Sociedade Pernambucana de Cardiologia, sucedendo o Dr. Euler Mesquita, outro amigo, fazia hemodinâmica no Oswaldo Cruz. E quando encerrasse o mandato, seria eleita essa chapa. E eu então me dediquei com o Salazar a mais essa atividade científica na sociedade de classe. E isso também foi uma coisa que me entusiasmou. Mas eu vou concluir a parte de ensino dizendo aqui que fui surpreendido por essa primeira turma que eu ensinei como auxiliar de ensino, quer dizer, o começo, para ver uma experiência, como paraninfo, essa primeira turma que eu ensinei em 75, e fui o paraninfo em 76. Essa turma tem médicos hoje brilhantes na cidade. O reitor F. Maranhão foi dessa turma, o professor Cláudio Lacerda, que homem dos transplantes, que eu, como diretor, tive o privilégio de construir um pavilhão e participar, o ajudando na implantação desse serviço. Hoje tem mais de 600 transplantados, e muitos outros, Divaldo Sampaio, do Hemó, toda a turma também hoje ocupa cargos importantes ou posições importantes no Recife, ou no estado, ou no país. Então, são os frutos, e qual foi minha surpresa? No ano seguinte eu fui para NIF novamente, e assim 7 vezes fui distinguido com essa, mais de quase 20 vezes com o nome de turma, como patrono, como ministro na aula da saudade, ou falando na posição de placas. Na realidade, sempre fui contemplado pelos alunos. Então, não deixa de ser uma resposta. E posso acrescentar que eu também passei a ser assim uma pessoa, como era muito liberal, eu logo cedo deixei eu dava aulas todos os dias, mas eu deixei de fazer prova também, porque alguns achavam que eu podia ser retribuído com essa homenagem porque era bonzinho, porque era... E eu, bom, então eu não faço mais prova. Então eu passei
talvez dos 20 anos, 17 anos sem fazer prova. E fui homenageado da mesma forma. Então, essa dúvida não ficou para ninguém, porque ela acontecia independente do professor que aprova mais ou menos, o que é mais bondoso ou menos. Ele pode ser mais paciente, ele pode ser mais explícito, ele pode ser mais cuidadoso com o aluno. Isso aí só pode fazer o bem, pode fazer mal. Verdade. E essa contribuição acadêmica que o senhor pôde oferecer, o senhor também estendeu para algumas atividades científicas e desenvolveu projetos em congressos, apresentou alguns trabalhos que tiveram boa representatividade. Fala um pouco também a respeito dessa contribuição que o senhor deu. Bom, essa contribuição é o seguinte, a gente, eu sempre achei que você tem que atuar nas várias frentes. Você tem na área, tem que ter um hospital bem administrado, você tem que ter um ambulatório de pessoas comprometidas, você tem que ter exames complementares que funcionem, você tem que ter reuniões clínicas para se fechar diagnóstico e condutas, e você tem que analisar os resultados para ver se a coisa está sendo convincente. E você às vezes pode fazer um trabalho maravilhoso, mas todo mundo morre, ou morre demais, ou dá muito problema o tipo de conduta que se adota. Mas na realidade, a medicina vive de resultados. Então a gente sempre trabalhou desde o tempo de residente. Nós fizemos muitas publicações e muitas pesquisas. E nesses anos, apesar da vida intensa em várias áreas, não tinha muito tempo, mas nós fizemos mais de 20 pesquisas, a maioria na área de hipertensão arterial, de arritmias, de distúrbio de condução, no infarto do miocárdio e suas complicações. E aí estão aí as revistas para mostrar essa contribuição de cardiologia, basicamente os congressos nacionais, regionais, estaduais, e isso fez com que a gente rapidamente chegasse a dirigir a nossa sociedade e chegar ao Congresso Brasileiro também com algumas coisas pioneiras. Então, o Congresso de 80 aqui, eu resolvi trazer todos os brasileiros de projeção que se encontravam no exterior. E o brasileiro, ele não gostava de trazer os brasileiros que estavam fazendo sucesso fora do país. Não é que moram como fazer, os que residiam fora, que eram expoentes nos Estados Unidos, na França, Inglaterra, Alemanha e Itália. E eu resolvi, tanto que baixava o custo da tradução simultânea, mas também como facilitava o entendimento pela grande massa de cardiologistas do país que frequenta o Congresso Brasileiro. Então eu, no Congresso de 80, eu fui buscar lá de Maranhão, Rio Grande do Norte, formado em Recife, grandes expoentes do Deborah Hart nos Estados Unidos, hemodinamicista. Fui no Instituto de Cardiologia do MESC, um dos maiores cardiologistas era Fausto Jatier, brasileiro de Uberaba, especialista em congênito, nunca tinha vindo ao Brasil como convidado de um grande congresso, e eu trouxe para Recife. Fomos buscar o Alberto Benchimol, uma autoridade do mundo sobre fonocardiografia, com quem o professor Fernando Rocha trabalhou, e também não era convidado as pessoas, era o cara do Amazonas, que se tornou-se 50 nos Estados Unidos, veio a morrer lá, entendeu? E trouxemos Peter Marot, que era grego, filho de grego, saiu do Brasil, saiu do Brasil já formado, e tornou-se um dos maiores do mundo e pioneiro em no lançamento de várias técnicas diagnósticas e drogas, hoje, exemplo do Verapamil. O Laí Ribeiro trabalhava com o Peter Marot, que hoje especializou-se nos livros de autoajuda, mas na época era um expoente da cardiologia. Paulo Rocha, da França. Bom, e tantos outros cardiologistas brasileiros, fazendo que nosso congresso era falado em português. Baixou o custo de tradução simultânea e tornou a coisa fácil. Também procuramos inovar os congressos
os convidados eram sempre os mesmos, os medalhões dos grandes serviços do país. Mas eu frequentava tudo e sabia que o trabalho que o medalhão estava apresentando foi o segundo ou terceiro escalão que fez. Mas na hora de apresentar só aparecia o grande expoente. Então eu renovei o nosso congresso em 40%, 50%. Os médicos jovens todos sentaram na cadeira principal desse congresso. Grandes médicos que vieram assim, em pouco tempo, os médicos mais conhecidos do país. A primeira participação foi em Recife, em 80. Então inovamos na renovação, criando uma sala na época, sala para o cardiologista geral. Então, o cardiologista que não vive em grandes serviços, ele precisa de uma formação geral para o prato do dia a dia. Então, tinha uma sala para ele passar. Esse tempo o congresso eram 4 dias. Então, de manhã até a noite, ele estava numa sala que tudo que dava ali era o que ele precisa no dia a dia, trabalhando em Rondônia, trabalhando na Bahia, trabalhando no Rio Grande do Norte, onde ele trabalhando no Rio de Janeiro, na periferia. Mas ele, naquela sala, ele era condensado o conhecimento para o que ele precisa para o seu dia a dia. E criando os prêmios para os trabalhos mais importantes. Tinha laboratório, às vezes, quando o nosso produto ele está numa fase boa de investimento. Então, o laboratório ele tinha muito recurso para investir, e eu consegui 20 prêmios de $1.000 cada um. Então, toda a área da cardiologia tinha um prêmio de $1.000 por melhor trabalho científico. Então, tinha um congresso em Recife, tinha $1.000 por melhor trabalho. Tinha um congresso Norte-Nordeste, $1.000 por melhor trabalho. Congresso Sul-Sudeste, $1.000. Congresso Centro-Oeste, Congresso Sul-Americano, Congresso Interamericano, Congresso Europeu, Congresso Mundial, Congresso American College, American Heart. Todo congresso eu tinha um prêmio, ou às vezes 5 prêmios, dependendo do tamanho do congresso. O brasileiro, nessa época, tinha 8 departamentos, então tinha um prêmio em cada departamento. O melhor trabalho de hipertensão, $1.000. O melhor trabalho de fisiologia, $1.000. O melhor trabalho de doença coronária, $1.000. Então, quer dizer, parecia que estava fábrica de dinheiro, mas não era aproveitar um bom momento e reverter aquele lucro da indústria farmacêutica em investimento no conhecimento científico. Isso fez com que houvesse uma verdadeira revolução na Sociedade Brasileira de Cardiologia. E mais importante ainda, nós descentralizamos a prova do título especialista. Então, um médico jovem, às vezes, do Norte, tinha que fazer uma prova especialista em Porto Alegre. A prova era só no Congresso, uma vez por ano. Então, eu queria a prova centralizada, 3 provas. Uma no Sul-Sudeste, uma no Sudeste, que era Rio-São Paulo, uma no Sul-Centro-Oeste, que era Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre, outra no Oeste, Brasília, Goiânia, e no Norte-Nordeste, Salvador, Recife e Fortaleza. Quer dizer, 3 regiões simultâneas. O médico recém-formado, sem grandes condições, ele podia ir de carro, de ônibus, que era perto, próximo. E mais com um curso, com toda a reciclagem de 3 dias, com todas as aulas do que era pedido nas provas. Então a pessoa trabalhava na cidade anterior, vinha 3 dias antes, fazia uma abordagem de toda a cardiologia. Então isso fez com que houvesse assim, a sociedade fosse revigorada. Os sócios passaram a ter muito mais interesse em participar da sociedade de um congresso que ele estava notando que estava sendo oxigenado, as coisas estavam mudando. Essa foi a experiência na Sociedade Brasileira de Cardiologia, Pernambucana de Cardiologia, além da gente também procurar atuar na integração com o Ministério da Saúde, nas campanhas nacionais. Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem o Fundo do Coração, o FUNCOR. Então, ele dedica-se à parte de educação da população, de prevenção. Então, nós temos campanhas nacionais em todos os estados, Dia Mundial da Saúde, Semana do Coração. Então, eram orientações para todos os regionais que fizessem campanhas para despertar a população, para fazer
a glicose, o colesterol, o triglicerídeo, medir a pressão. Por quê? Eu fiz nessa presidência minha uma pesquisa para despertar a imprensa, nessa época, primeiro mandato, 82, 83, 88, 82, as redações dos jornais eram totalmente diferentes de hoje. Encerrava em torno de 3, 4 da tarde. E que era a hora do maior movimento, de maior pressão de estresse. Então eu sempre achei que o jornalista parecia muito com o médico. Ele trabalhava demais, muito emprego, ganhava pouco. É uma personagem tipo A, competitivo, entendeu? Então vários fatores contribuíram. Então eu resolvi fazer uma campanha nos estados mais importantes. Então Rio, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, basicamente. E aí, às 4 da tarde, eu cheguei com uma equipe imensa para tirar a pressão do jornalista na hora do pique. E mostrei para o país que quando a população tinha 15 a 20% de incidência, o jornalista tinha quase 40%. Nossa. 30 a 40%. E isso fez com que o despertasse o jornalista para trabalhar mais ainda essas campanhas. Conseguimos um trabalho através de Marco Aurélio da Silva, infelizmente veio a falecer jovem. Marco Aurélio escreveu aquele livro Quem Ama Não Adoece, infelizmente morreu de uma doença que sofreu, que ninguém merece, e morreu jovem, 50 e poucos anos. Mas Marco Aurélio é um dos maiores cardiologistas do Brasil, pernambucano, e veio a ser o presidente do FUNCOR em São Paulo e me ajudou demais. Ele tinha uma irmã, chamada Lúcia da Silva, diretora da Globo, e através dela nós levamos para o nosso conselho do FUNCOR um representante, e a gente conseguia várias coisas. Inclusive tinha novelas que tinham artistas famosos que passavam mal, tinha um quadro tipo um infarto, e isso fazia com que houvesse maior procura pelo serviço de cardiologia, pela prevenção, pela dosagem do colesterol, medida da pressão, pela atividade física. E essas campanhas foram tornando uma coisa comum. E aí criamos o prêmio para que o Estado fizesse a melhor campanha. Então o presidente da sociedade regional, ele é meio o primeiro que eu fui do Amazonas. Ele fez uma campanha maravilhosa para a sua cidade toda. E ele foi premiado, mas isso era um conselho que disse. Toda a campanha era apresentada em jornais, em revistas, em filmes que eram passados na TV. Então tudo isso era analisado por um conselho e era premiado o Estado. Além da gente antes conseguir patrocínio e levar todos os presidentes de todos os estados para, vamos dizer, quase que aulas sobre como deviam ser essas campanhas. Então foi um trabalho pioneiro, maravilhoso, e passamos a criar o selo do FUNCOR, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então vários alimentos que não eram saudáveis passaram a contratar pesquisadores, nutricionistas para suas indústrias para torná-los alimentos saudáveis, alimentos que pudessem receber o selo de qualidade da sociedade, e passaram a ajudar as campanhas de prevenção da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Doutor Enio, nós gostaríamos de agradecer a sua presença e a sua contribuição aqui, de ter dedicado esse tempo aos telespectadores que possam estar ouvindo um pouco da sua história e da sua contribuição na medicina do Estado e em nível nacional também. Na realidade, eu é que me sinto gratificado. É uma oportunidade de dizer um pouquinho de algumas coisas que a gente viveu e deixar registrado aqui para o nosso CREMEP, essa entidade que é um orgulho de todos nós, e na nossa sede nova agora, melhor ainda, entendeu? Onde alguns grandes amigos aqui tiveram sempre, e principalmente ultimamente, André Longo, Ricardo Paiva, Helena Carneiro Leão, Roberto Tenório, bom, tantos outros que passaram aqui, Jurandi Dantas, que deu um apoio grande no começo da minha luta no Oswaldo Cruz. Mas eu queria enfatizar, para terminar aqui, que o mais importante aqui é que nós
principalmente o PROCAP, a administração do Oswaldo Cruz, 8 anos, e o PROCAP, eu considero que ele é fruto de um esforço conjunto de médicos que pensam da mesma forma. E o apoio que eu tive aqui dentro do CREMEP foi fundamental para que eu fizesse uma boa administração no Oswaldo Cruz e tornasse realidade o PROCAP. Não tem documento nesse país pedindo alguma coisa para o PROCAP que não fosse encabeçado pelo reitor e pelas entidades de classe, o CREMEP em primeiro lugar. E fazer um reconhecimento público aqui para o ex-presidente, Ricardo Paiva, meu ex-aluno, amigo até hoje, irmão, entendeu? Que qualquer hora do dia e da noite, sempre esteve a postos na defesa da causa de todos, a causa da saúde, e que na realidade era a causa do Oswaldo Cruz, a causa do PROCAP. Então, eu queria agradecer finalmente a você por essa forma simpática e informal que deixa a gente bem à vontade, a vocês duas, e me colocar à disposição da nossa instituição, MOR, e de vocês também como pessoas. Obrigada, doutor.